Criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sempre a glória iria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sempre a glória iria muito mais feliz. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso encontro diário, encontro de oração. Hoje nós estamos celebrando a 12ª semana do Tempo Comum. A igreja proclama o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para ouvir a proclamação da palavra. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Vamos lá então, Mateus capítulo 7, versículos 1 a 7, 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, eu gosto desse texto aqui
da frase que ele diz: olha, com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. Aqui é importante porque, pelo menos para mim, sempre me levou a olhar para mim antes de olhar para os outros. Me faz prestar atenção em mim mesmo antes de olhar para os outros. E facilmente a gente cai na tentação de se esquecer e de olhar para a gente e olhar para o outro em primeiro lugar. Quando é importante, para que a gente consiga inclusive compreender o outro, compreender a si mesmo. É fundamental nosso autoconhecimento, a gente conhecer os limites da gente, conhecer as qualidades da gente. E ainda assim, nós não estaremos qualificados para nos sentar na cadeira de juízes para julgar a vida dos outros, porque quando a gente se coloca no lugar dos outros, não é tão simples de fazer, porque nós precisamos nos colocar no lugar dos outros nas condições e no contexto do outro, e não nos colocar no lugar dos outros com o nosso próprio contexto. Por isso é muito difícil a gente fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar dos outros. Por isso que Jesus aconselha aqui a gente a não fazer julgamentos, porque muitas vezes nós nem temos condições de compreender todo o contexto da vida do outro. Há muito desconhecido no outro. Assim como há muito de desconhecido na gente mesmo, há muito de desconhecido pela gente no outro. E só a partir daí a gente poderia fazer um julgamento justo. Portanto, é importante a gente aprender a ser exigente com a gente e indulgente com os outros. Quando a gente passa a ser exigente com a gente, indulgente com os outros, talvez a gente consiga fazer uma balança equilibrada. Ainda que isso não seja tão possível, mas é um pouquinho melhor, porque não por falsa modéstia, porque a gente vai se abaixar, não, porque nós corremos um sério risco de fazer um julgamento desonesto. Então, todo cuidado aqui nesse sentido é pouco, porque quando por exemplo, comigo, uma coisa ela pode ser mais considerada, mas quando é para os outros a gente costuma ser mais exigente. Quando é um filho da gente, o julgamento é um. Quando é filho dos outros, o julgamento é outro. Quando um filho da gente faz uma coisa errada, na hora de julgar, então a gente busca todas as desculpas possíveis. E quando é dos outros, a gente se esquece de buscar essas desculpas. Não que a gente tenha que ficar buscando desculpas, mas para perceber como a gente é parcial na hora de fazer o julgamento. Porque a gente não é livre de emoções e de sentimentos, e tudo isso envolve, e toma conta do nosso corpo, da nossa mente e da nossa capacidade de julgar. Então, todo cuidado nesse sentido é pouco, para que a gente não cometa injustiça uns com os outros. Esse tipo de coisa que Jesus alerta aqui é a hipocrisia. E a hipocrisia é muito feia, porque as pessoas tendem a perceber facilmente esse tipo de coisa quando acontece. Quando é para a gente usa uma medida, quando é para os outros, usa outra medida. Inclusive, essa é uma frase do próprio Jesus, 2 pesos e 2 medidas. A gente usa uma vara de medir para uma situação e uma vara de medir para outra situação, para outra pessoa. Então, por exemplo, se nós vamos julgar um adolescente, nós precisamos julgar o adolescente dentro do contexto da adolescência e pensar, por exemplo, na gente enquanto a gente era adolescente, não quando a gente é adulto agora. E, além disso,
levar em consideração que o outro cresceu em outro ambiente, cresceu em outro contexto, teve outra educação e tudo mais. Então, julgar não é uma tarefa simples de se fazer, e a recomendação de Jesus aqui é não fazer isso. Não fazer porque se a gente usar uma medida excessiva com os outros, nós seremos também medidos excessivamente, com essa excessividade, com essa mesma força que a gente aplicar na vida do outro, nós seremos medidos. E isso é muito fácil da gente fazer. Então, todo cuidado para que a gente não saia apontando o dedo para os outros e condenando as pessoas. Em geral, a gente acaba falando mais da gente quando faz isso do que do outro. Vamos, nesse momento, apresentar ao Senhor as nossas intenções. Certamente temos pedidos a fazer e coloquemos em oração aquilo que as pessoas nos pediram para rezar, aquelas intenções que nós carregamos conosco, pelos doentes que nesse momento vivem situação de agonia. Rezemos por todo o contexto da pandemia que nós estamos vivenciando. Nos encontramos ainda numa situação perigosa. Isso, rezemos pelos nossos políticos, pelos cientistas, rezemos pelos profissionais da saúde que nesse momento não tem muita alternativa a não ser enfrentar de muito perto essa situação. E rezemos especialmente pelas vítimas da Covid, que no nosso país já passam de 50 mil pessoas. Morreram mais gente de Covid em 3 meses do que todos aqueles que morreram por conta do trânsito ano passado inteiro. Em 3 meses. Coloquemos nas mãos de Deus os seus familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Obrigado pela sua participação, por esse dia a mais que nós pudemos rezar juntos e elevar nossa prece. Rogo a Deus pela sua vida e que a gente consiga viver bem e olhar mais para nós antes de olhar para as outras pessoas. Tá bem? Vamos pedir a bênção de Deus e amanhã a gente se encontra às 18 horas aqui pelo Facebook. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e uma boa noite.